vamos lá. A gente vai trabalhar agora o conteúdo chamado gás ideal, tá bom? Professor, até agora nós temos estudado a passagem do estado sólido para o líquido, para o gasoso. Nós vamos nos deter agora um pouco mais nesse terceiro estado da matéria aqui, que é o estado gasoso, porque ele tem uma série de particularidades que são muito interessantes para a gente. Ele está relacionado ao ar que nós respiramos, à atmosfera que protege nossa Terra, ao gás do refrigerante, tá? Ao gás que faz uma usina a vapor, por exemplo, funcionar, e o próprio gás que faz o carro se mover. Tá? Mas depois do termo gás, nós temos aí o termo ideal. Professor, por que esse termo ideal? Caras, é o seguinte, porque o gás que nós vamos trabalhar, de fato, não é esse gás que a gente respira ou o gás que é utilizado para fazer um carro se mover ou uma máquina a vapor. O gás que a gente vai trabalhar não é um gás real, tá? Ele não é um gás real, ele é um gás idealizado, um gás inventado, um gás aproximado do gás real, tá? Professor, então por que a gente vai estudar ele se ele de fato ele não existe? Porque é o seguinte, ele é um modelo aproximado do meu gás real e infinitamente mais simples. E tem uma série de características dele que a gente pode utilizar para entender o que acontece com o gás real, tá? E, professor, é possível a gente, através do gás real, a gente obter um gás próximo do ideal? É possível. Em condições de altíssima temperatura ou de baixíssima pressão, nós temos uma aproximação entre gás ideal e gás real, tá ok? Professor, mas quais são as características desse gás idealizado? Eu elenquei aqui 3 características que são importantes. Primeiro, as moléculas que compõem o gás ideal, ele não vai ser aquela molécula tradicional. Como assim, professor, não vai ser aquela molécula tradicional? Aquela molécula que a gente tem, por exemplo, no H2O, que nós temos um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. As moléculas que vão compor o meu gás real vão ser partículas pontiformes, ou seja, vão ser pontinhos. Todas as moléculas de um gás ideal vão ser pontinhos, então a gente vai ter um gás com uma infinidade de pontinhos, tá? Onde esses pontinhos ficam se movendo para lá e para cá. Tudo bem? Essas setinhas aqui são as velocidades associadas a cada molécula, tá bom? E por ser partícula pontiforme, ele não tem dimensão. Então, os tamanhos deles são desprezíveis, tá? A outra característica importante para ser lembrada aqui é a força de atração elétrica vai ser desprezível, ou seja, as moléculas elas não vão se atrair nem se repelir. Tá? A única interação que elas vão ter é num eventual choque. Tá? Por exemplo, eu vou aqui exagerar o formato de uma partícula pontiforme, colocando uma bolinha, e vem outra molécula na direção dela. Elas vão se chocar, vão ter uma colisão. Essa vai ser a única interação que nós vamos considerar. Tá? E a terceira principal característica é que as colisões são perfeitamente elásticas. A gente já estudou colisões, tá? Nós já estudamos colisões, nós sabemos exatamente o que é uma colisão perfeitamente elástica. É uma colisão onde a quantidade de movimento se conserva, ou seja, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, e a energia se conserva, ou seja, a energia que eu tinha antes, que as moléculas do gás tinham antes da colisão, são iguais às que ela tem agora. Ou seja, não há perda de energia durante os choques, tá bom? Professor, e como seria mais ou menos uma idealização desse gás ideal? É o seguinte, você imagina aqui uma série de partículas aumentadas de forma exagerada. Essas setinhas aqui são as velocidades dela. Então você tem partículas indo para lá, batendo na parede, para todo canto. Tá ok? Pronto. Então, ó, eles batem na parede e, inclusive, batem uns nos outros. Tá? Os choques entre as partículas de gás ideal, elas são coisas que acontecem eventualmente. Tá? Eles interagem muito pouco, na verdade. E, professor, como é que eu diferencio um gás ideal de outro gás ideal? Caras, a gente vai diferenciar um gás ideal de outro gás ideal pelas condições em que eles se encontram. Tá? E essas condições, vou botar aqui, ó, essas condições onde eles se encontram vão ser definidas pelas variáveis de estado. Tá? Como assim, professor? O que são essas variáveis de estado? São as variáveis que vão definir as condições de um gás. Por exemplo, são elas P
maiúsculo, que vai representar a pressão, que é velha conhecida nossa, tá? Não esqueçam que a unidade de pressão, ela pode ser atm, ela pode ser milímetros de coluna de mercúrio, ou pode ser pascal, tá? É possível a gente ter aí uma conversão entre uma e outra, tá? Eu não vou colocar as conversões aqui. A outra variável que vai definir o estado do meu gás, em que condição ele se encontra, é o volume, que eu vou representar pela letra V. Volume, tá bom? E a unidade de volume, ela pode ser metro cúbico, centímetro cúbico ou até litro, tá? Lembrando, o Sistema Internacional adota o Pascal como sendo a unidade padrão e o metro cúbico como sendo a unidade padrão, tá? Para essas variáveis, respectivamente. E a terceira variável de estado é a temperatura, que eu vou representar pelo Tzão aqui. Temperatura. Tá? Que ela vai ser dada principalmente em Kelvin, tá? Que é a unidade no SI, que é a nossa unidade do SI. Tá, ok? Pode vir em Celsius? Pode, mas é muito raro, tá bom? Então, essas três variáveis são chamadas variáveis de estado, porque eu tendo essas condições, eu sei exatamente como está meu gás, tá? Como se fosse a identidade do meu gás, tá bom? Elas definem a condição do gás, tranquilo?